Oi, todo mundo! Este daqui é outro tutorial pensando no outono. E dessa vez eu utilizei a minha paleta Naked 3, porque alguns de vocês me pediram tutoriais com Naked 3, então esses olhos são com ela. Obviamente a boca não é feita com sombras. E também é com uns lábios bem mais dark, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu adoro batons muito escuros, assim, sempre, mas quando no outono e no inverno eu acho que é muito legal brincar com os tons mais fechados, quase uma coisa meio vamp, meio gótica, mas quando você faz um par com um olho um pouquinho mais sofisticado, não fica alguma coisa necessariamente gótica, embora se você gosta de gótico, vai por isso, força pra você. E eu espero muito que vocês gostem do tutorial. Eu, na verdade, já comecei aplicando a minha base. Eu apliquei a Health Mix Serum da Bourjois. É uma base de cobertura mediana e ela é uma delícia de usar e tem uma aparência super natural e quase fresca na pele. Eu estou, na verdade, escrevendo uma resenha sobre ela no blog. Eu, inclusive, tirei as fotos do antes e depois pra resenha. Eu não tenho certeza se vai ter no ar antes do vídeo, mas se tiver ido, vai estar linkado ali embaixo. Eu só vou aplicar antes de começar todo o resto do make. Eu apliquei a minha base, em parte porque eu ia fazer resenha antes, mas você pode aplicar antes ou depois. Eu gosto de aplicar o corretivo e tudo mais depois que eu fizer os olhos, porque se cair qualquer pouquinho de sombra aqui embaixo, fica mais simples de limpar. Eu vou colocar um pouco de hidratante nos lábios, já que eu vou usar um batom super escuro. Esse daqui é o Refreshing, da Burt's Bees. É o de tampinha cor-de-rosa. Um segredo enorme de estado aqui sobre como isso é feito. E agora eu decidi que eu vou utilizar a minha Naked 3, porque eu acho que a maioria de vocês quer que eu faça vídeos com a Naked 3, que eu também tenho que escrever uma resenha, talvez eu faça isso hoje. E esse daqui é o pincel de sombras do kit do Ronaldo Fraga do Boticário. E eu vou começar, talvez, colocando um zoom em vocês, pra vocês poderem ver minhas pálpebras. Pronto, meio que importante enxergar minha pálpebra. E eu estou meio que fazendo isso de improviso. Então eu acho que eu vou começar com esse tom aqui, o Buzz. Eu optei por utilizar esse pincel só porque eu vou conseguir pegar uma grande parte da minha pálpebra com ele facilmente, já que ele é gordinho. Então eu vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel. Como dá pra ver, esse tom aqui é um tom rosado de... ele é mais rosado do que se ele fosse apenas um dourado rosado. Ele realmente tem um fundo quase marrom nele, mas ainda assim é bem obviamente um rosa. E como eu espero que dê pra ver, o brilho deste tom é muito bonito, é um brilho maravilhoso que ele dá na pele. E talvez vocês percebam que eu não utilizei um primer para sombras, o que é algo muito incomum pra mim, mas é que as sombras da Urban Decay, quando eu uso só elas, são as únicas sombras que eu me sinto vontade de usar sem primer, porque elas são uma delícia de trabalhar. Eu amo profundamente essas sombras. Eu vou utilizar um pouco deste tom mais claro, que é o Strange, no mesmo pincel. E este daqui é basicamente, ele é um perolado, que eu vou colocar aqui. Não é exatamente no lacrimal, eu estou meio que colocando em cima, aqui nessa... quase onde começaria o côncavo, do lacrimal pro côncavo. Então, ele é um perolizado com um fundo... ele é um fundo rosado sem ser rosa. Mas, obviamente, se você não tem a Naked 3... eu quase fui falar 3, e daí eu fui falar o 3, e daí saiu uma coisa engraçada entre português e inglês aqui. Se você não tiver a Naked 3, é só fazer qualquer substituições com as sombras que você tem na sua coleção. Não é como se esse look só pudesse ser feito com a Naked 3. Agora, eu vou utilizar um pincel de esfumar que ele é um pouco mais compacto, então ele vai colocar um pouco mais de cor. E eu vou utilizar, na verdade eu vou primeiro utilizar um pincel de esfumar mais fofinho. E eu vou utilizar este tom aqui, ele é um tom opaco. E ele é um marrom que, no caso, porque é da Naked, dessa paleta, ele tem um fundo mais rosado. Mas um marrom opaco te daria um resultado bastante parecido, assim, mais leve. Então, só delineando o côncavo de leve, então, encaixando aqui no canto externo e fazendo movimentos de vai e vem. Então, eu gosto de colocar esse primeiro marrom mais suave, porque ele torna uma base para que o trabalho que eu vá fazer agora sim, com um pincel um pouco mais compacto, vai ser um pouco mais simples. Eu vou pegar o marrom, este daqui foi o que eu acabei de usar, então eu vou utilizar este outro aqui, que é alguns tons mais escuro. E eu vou utilizar na pontinha deste pincel, o nome dele é Nuner. E eu vou realmente começar a trabalhar em marcar a zona do côncavo aqui, mais ou menos da metade pra fora. Então, mais ou menos quando eu olho reto,
na linha onde seria a minha pupila pra fora. Movimento de vai e vem também, pra que eu consiga mesclar com aquele primeiro marrom e assim criar uma transição bastante suave. Com o mesmo pincel inicial, eu vou pegar um pouco mais daquela sombra mais clara, a Strange, e eu vou colocar um pouquinho aqui no pico da minha sobrancelha e eu limpo aqui um pouco meu cantinho externo. Eu meio que pego aqui o ângulo que faria da ponta do meu olho até onde deveria terminar minha sobrancelha, onde ela vai terminar depois que eu preencher ela. E eu meio que dou uma limpada pra ficar um visual um pouquinho mais clean aqui. Como essa sombra não é extremamente brilhante, eu consigo fazer isso com ela. Normalmente eu faria com uma opaca, mas eu estou tentando utilizar só a Naked 3. Se você precisar, às vezes eu gosto de pegar os meus dedos anelares e mesclar a minha iluminadora com qualquer sombra que seja um pouco mais acima no meu côncavo, que no caso é aquela primeira marrom. Agora eu vou utilizar, acho que eu vou começar com um pincel pequenininho de delinear, e esse daqui é o da Class Vogue, o número 9 da linha Eco. E eu vou utilizar o meu delineador em gel, esse daqui é o Fluid Line da MAC, e a cor é a preta, a Black Track. E eu estou pensando em fazer uma linha um pouco mais fininha, mais aqui apontando pra minha sobrancelha, como sempre, mas talvez eu alongue um pouco mais meus olhos, faça um olhar mais gato. Então, essa aqui não é necessariamente a linha que eu faço sempre. Normalmente eu faço uma linha que é mais gordinha aqui no canto externo, onde não apareceria nada, mas não é o que eu estou querendo hoje. Com a pontinha do meu pincel, eu fiz um ângulo, como se trazendo um triângulozinho aqui próximo do meu lacrimal, que faz meus olhos ficarem... Você pode escolher egípcios ou felinos, depende da inspiração que você quiser. Eu vou utilizar um pincelzinho chanfrado e eu vou utilizar o tom Black Heart, aqui da minha Naked 3, e eu vou colocar em cima do meu delineador em gel. Eu estou pressionando em cima da linha, porque o meu objetivo é assentar o delineador. E também o Black Heart tem uns glitters avermelhados, mas eles são quase imperceptíveis, mas eles fazem alguma diferença pra tornar tudo muito conciso na paleta de cores aqui. E eu vou delicadamente delinear rente aos meus cílios inferiores também, com o que sobrou do meu delineador em gel aqui. Mas ao invés de marcar com a Black Heart, eu tirei o excesso dela aqui num papelzinho, num lencinho, e eu utilizarei eu acho que eu vou utilizar aqui no 1/3 inicial, então na metade inicial, eu vou colocar a Mugshot, que é esse tom que é um cinzento brilhante. Ele tem uns brilhos muito bonitos, então vai abrir e iluminar o olhar. E depois no restante eu vou colocar a Dark Side, que é este tom realmente cinza. Então, começando pela Mugshot, que deve ser uma das minhas sombras que eu mais gostei dessa paleta como um todo. Como ela tem brilho, ela não vai pesar tanto. E, como eu disse, depois a cinzenta Dark Side. Entre os cílios inferiores. E eu já vou fazer isso no outro olho também, mas antes eu vou utilizar dentro da minha linha d'água um lápis bege. E este daqui é o da Candice Berenice. E agora eu só vou repetir o mesmo processo no meu olho esquerdo, porque senão ia ficar meio estranho. Agora que eu tenho delineador nos dois olhos, eu vou curvar os meus cílios. Esse daqui é o curvador de cílios da Contém 1 grama, o meu predileto, adoro ele. E eu vou utilizar a máscara de Extra Volumes, da Natura. E depois eu vou utilizar uns cílios que são bem compridos no canto externo. Esse daqui são os Hotties, da Ardell. E eu encontro esses cílios normalmente na perfumaria
Na Audrey, desculpa, agora o meu cérebro falhou. Na Audrey da Liberdade, mas você também deve conseguir encontrar em outros lugares. Acho que na Ikezak também, mas qualquer cílios postiços que sejam bem maiores, nos cantos externos vão dar um efeito parecido. Então, este daqui é o resultado final dos olhos e vamos fazer então o resto da maquiagem. Agora, como já apliquei a base, eu vou passar pro corretivo. E no corretivo eu vou fazer... Eu gosto muito de fazer uma mistura de um corretivo de cobertura maior. Esse daqui é o Full Cover da Makeup Forever. Ele é meu favorito com um corretivo iluminador. No caso, eu vou utilizar um pouquinho do Health Mix, Touch Health Mix, da Bourjois também. E eu basicamente gosto de pegar direto daqui, porque tem um pincelzinho na ponta, é desses que você torce, eu perdi o meu, o meu espelhinho aqui. E eu gosto de colocar, então, um pouquinho do corretivo iluminador primeiro, que rente aos meus cílios inferiores, nessas olheiras. E no caso, esse corretivo vem em 3 cores. E essa aqui que eu estou utilizando é a Doré, se não me engano, acho que é Doré ou algo do gênero. Eu checo depois. Mas ela é um pouco mais rosada e um pouquinho... Ela é um pouco salmão, o que ajuda muito a corrigir minhas olheiras e bolsas. Eu tô difícil agora de falar, perdão por isso. Então, este daqui, na verdade, acho que eu não falei do pincel, mas esse daqui veio com a minha Naked Palette número 1, da Urban Decay, e eu vou utilizar agora o lado de esfumar dele. E eu gosto de utilizar ele para corretivo pelo fato dele ser um pincel de esfumar sintético. Eu coloquei uma gotinha do corretivo Full Cover da Makeup Forever. Eu pego um pouquinho dessa gotinha e na minha pele mesmo eu misturo enquanto mesclo com o corretivo iluminador. A mesclagem mesmo eu gosto de fazer com o meu pincel, mas depois eu utilizo o meu dedo, porque assim o produto vai ficar um pouco mais em conjunto com a sua pele. É como se o produto quase que derretesse um pouquinho para formar um efeito mais natural. Com o outro lado deste pincel, eu vou utilizar, no caso, o corretivo Boing da Benefit, que é um corretivo cor de pele. E eu uso a cor número 1 e eu vou corrigir as minhas manchinhas da vida. Eu tenho um vídeo que eu fiz recentemente de como eu ando fazendo quando eu quero uma cobertura bem completa para as minhas manchas e espinhas. Então eu vou linkar, caso vocês precisem. Que isso vai ao mesmo tempo dar uma apagada no contorno, que não é o meu objetivo principal. Aqui, rente ao vermelhidão do meu nariz também. Mas vai ajudar, como eu vou usar um batom muito escuro, a ficar uma tela em branco mais bonita na região. E eu não sei se vocês preferem que eu faça tutoriais assim, onde eu vou falando à medida que eu vou fazendo, se vocês preferem eles mais curtos, concisos, com voice-over. Então me avisem ali embaixo o que vocês preferem nesse sentido. Eu vou utilizar um pó translúcido só na zona T pra tirar um pouco do brilho. Não vai matificar demais. Esse daqui é o Day Sleek da Urban Decay. E ele, na verdade, é um pó branco ligeiramente arroxeado. A embalagem dele é uma coisa de Deus. É muito linda a embalagem dele. Minhas sobrancelhas, eu na verdade vou deixar elas um pouco mais claras, porque minhas sobrancelhas são naturalmente bem escuras e eu quero dar uma leve suavizada nelas. Então é só uma preferência, eu prefiro não ficar com mega sobrancelha, uns olhos marcados e a boca super marcada. Esse aqui é o Brow Set da MAC e a cor que eu estou usando é a Beguile. E a Beguile é mais clara que o tom original das minhas sobrancelhas. Aqui dá pra ver, a Beguile é mais clara e ela vai deixar basicamente... A minha sobrancelha naturalmente é muito escura, enquanto que os fios naturais do meu cabelo, obviamente, não os rosas, mas os naturais do meu cabelo, eles são castanho claro. E eu consigo deixar a minha sobrancelha castanha clara de maneira muito natural com este produto. Então, eu primeiro com o pentezinho utilizo ele no sentido contrário dos fios. Pra cobrir em todas as direções. E depois eu penteio na direção normal da minha sobrancelha. De quebra, ela fica sentadinha no lugar. No blush eu vou utilizar um tom de rosa romântico. Esse daqui é o Dazzled. E ele é um rosa mais antigo, eu disse romântico. Ele é romântico, mas é mais antigo. E ele é da Tarte, que infelizmente não vende no Brasil. Mas ele é muito bonito, porque ele tem o rio Amazonas desenhado aqui. Então, um tom de blush mais rosa antigo. Agora eu vou
utilizar, eu vou iluminar um pouco com outro tom rosado aqui, eu senti falta de um iluminador. Esse aqui é um Duo Blush do O Boticário, da Make Me. Ele é da coleção Ronaldo Fraga. Infelizmente o meu soltou da panelinha, mas ele tá inteiro aqui. E eu vou utilizar esse tom mais claro aqui no topo das minhas bochechas, pra ser um iluminador muito suave. Ele não vai ficar com muita cara de iluminador, ele só vai dar um up de luz aqui no rosto. Utilizarei, é muito escuro. Esse daqui é o Film Noir da MAC e ele é quase preto. E eu vou utilizar ele com pincel de lábios. Esse daqui é da Marco Boni e eu gosto dele porque ele é roxinho. Então eu vou desenhar o formato dos meus lábios com ele. Como ele é um tom meio difícil de combinar, eu não vou utilizar um lápis de boca. Se você tiver um lápis de boca combinando com batom, você vai utilizar, vá. Mas eu acho que é legal pra mostrar que nem sempre quando você tem um batom super marcante você precisa necessariamente do lápis de boca que combine com ele. Então vamos lá. Então com o meu pincel de lábios eu vou conseguir desenhar bonitinho meu contorno. E agora eu vou preencher direto da bala. E com o meu pincel vamos deixar isso bonito. Vou morder um pedacinho de papel. E aplicar mais uma camada. Como dá pra ver, este batom não é exatamente se você gosta muito de nudes. Mas eu não gosto muito de nudes, então pra mim é um prato cheio. Às vezes, quando eu termino de fazer o contorno dos meus lábios, eu gosto de pegar o meu dedo e dar uma leve esfumada no meu lábio de cima só. Isso é uma preferência muito pessoal minha, que eu não gosto que fique uma linha extremamente dura no meu lábio superior. Eu não sei exatamente porquê, acho que é porque ele já tem um desenho forte, então eu não gosto dele ficar com um desenho extremamente forte. E eis o resultado final. Qualquer batom escuro vai ficar muito bom nesse visual, não precisa ser necessariamente um batom quase preto, como que a Mariana resolveu colocar. Muito obrigada por assistirem, eu espero muito que vocês tenham curtido o tutorial, se divertido assistindo o vídeo. Muito obrigada por tudo, não esqueçam de deixar um joinha nesse vídeo se você gostou e se inscrever no canal caso você queira ver os próximos. Muito obrigada pelo carinho de vocês, por assistirem e eu espero que vocês tenham um dia muito mágico. Tchau!